Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, paz e o amor de Deus esteja com você hoje, quinta-feira, dia 12 de maio, véspera do dia de Nossa Senhora de Fátima. Como é bom estarmos juntos, como é bom podermos nos encontrar diante do Senhor, diante da palavra dele, como é bom podermos experimentar e sermos tocados pelo amor do nosso Deus. Que Deus possa derramar imensas bênçãos e graças sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, sobre o seu ambiente de trabalho. Um convite para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo na letrinha vermelha. Você inscrever-se. Clicou aí, já está inscrito, tá bom? E também compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal e vamos rezar juntos. Convido você para que juntos nós tomemos agora a palavra de Deus em João 13, de 16 a 20. João 13, 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Disse também Jesus: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vô-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, esta passagem, ela está dentro do texto que nós lemos e meditamos na Quinta-feira Santa, no dia da instituição do sacerdócio, no dia que nós fazemos aquela celebração do lava-pés. E aqui então Jesus, ele após ter ceado com seus discípulos, ele ali lavou o pé de cada um deles e disse, que ele estava ensinando, era um novo mandamento. E ele estava dizendo, se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também deveis fazer isso uns aos outros. E na mensagem que nós escutamos no dia de hoje, o Senhor nos fala sobre o quê? O servo, ele não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Quem é o Senhor? E quem é aquele que nos envia? É o Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre. É ele que nos envia. É ele que diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles a quem vocês impuserem as mãos serão curados. É o Senhor Jesus. E a gente, como servo do Senhor, precisamos trazer em nós
sempre o exemplo de Nossa Senhora, de Maria, a mãe do Senhor, aquela que disse e diz sempre sim à vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. E a gente nos espelhar, então, em Maria, na sua simplicidade, na sua obediência, mas, sobretudo, na sua intimidade com a palavra de Deus, na sua intimidade com o próprio Deus. Porque o servo que não tem vida de oração, ele também não consegue obedecer ao seu mestre. A oração, ela transforma a nossa vida. A oração nos dá intimidade com o nosso mestre. A oração nos faz íntimos, nos faz compreendermos qual é a vontade do nosso Senhor. E a oração, esse ensinamento de Deus, essa palavra de Deus, ela quer também nos ensinar que nós precisamos sermos humildes e reconhecermos que por mais sábios que nós sejamos, por mais entendidos que nós sejamos, diante das coisas de Deus, nós temos sempre que obedecer ao nosso Senhor, ao nosso Deus, porque nós não somos chamados a sermos servos de nós mesmos, mas sermos servos de nosso Senhor. E para a gente fazer a vontade do nosso Senhor, precisamos sempre escutá-lo. E ele diz assim: se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de a praticardes. Se nós escutamos o Senhor, se nós obedecemos o Senhor, se nós praticamos aquilo que nós escutamos do Senhor, se nós nos deixarmos guiar pela sua palavra, se nós nos deixarmos conduzir pelo teu Espírito Santo, então nós seremos verdadeiramente felizes. É isso que o Senhor está falando para nós. Não digo isso de vós todos. E ele está nos chamando a atenção, porque dentre mesmo aqueles que ele escolheu, havia alguém que o traiu. Ele estava falando de Judas. Judas, ele diz assim, olha, não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa escritura: aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Ele estava falando que ele conhecia, mas ele não ia fugir daquela situação, porque estava escrito, como ele cita no Salmo 40, versículo 10. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Veja o Senhor encorajando os seus. Aquele que recebe, aquele que enviei, recebe a mim. É o Senhor falando. Para que aqueles que são servos dele, ainda que servos, que reconheçam que ele é o Senhor, mas que tenha consciência de que transporta, de que conduz o próprio Cristo em sua vida. Por isso que ele diz, aquele que recebe aquele
que eu enviei está recebendo a mim mesmo. E aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Recebe o próprio Deus. É a hospitalidade, é a abertura de coração. É isso que o Senhor está nos chamando. Então, nessa quinta-feira, é o dia de adoração também. Vamos à igreja, vamos fazer o nosso momentinho de adoração, vamos participar da Santa Missa, relembrando a Quinta-feira Santa, relembrando a instituição da Eucaristia, relembrando o lava-pés. Vamos juntos. E amanhã é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos pedir graças especiais em intercessão, vamos rezar o terço, vamos agradecer a ela pela sua companhia, pela sua presença. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te faça muito feliz nesse dia. Vamos nos preparar cada vez mais para sermos fiéis a Deus, para fugirmos dos lobos que esse mundo está cada vez mais, como dizia o pessoal antigo, esses lobos estão sendo estumados contra nós para nos abocanhar. É tanta coisa, né? Tanta coisa que ofende a religião, tanta coisa que ofende a Deus, que contraria os preceitos, que contraria a nossa caminhada, que contraria a nossa fé em Deus. E a gente muitas vezes tem que ter cuidado, muitas vezes não, sempre nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós acabamos por achar, o tempo vai passando, nós vamos escutando, nós vamos achando que o pecado é normal, mas não é, tá bom, gente? Então vamos firmes, caminhando, seguindo sempre o nosso Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Que bom que nós estivemos juntos. Fique em paz.